Glória a Deus. Eis-me aqui. Aleluia. Tu és bom, Senhor. Tu és bom. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aleluia. Boa noite mais uma vez, aqueles que eu não vi. A paz do Senhor Jesus. Abre comigo lá em Hebreus 11, texto conhecido. Quero trazer uma palavra ao seu coração, uma palavra de fé, uma fé vencedora. O pastor Edmundo trouxe uma palavra na quinta-feira falando sobre fé também. Foi um tempo bom e nós continuamos aí falando de fé nesse final de semana, porque eu creio no poder do Senhor. Eu creio no poder de Deus. Então, fé é o que nos move. Amém? Hebreus 11 diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Senhor, esta é a tua palavra, que o Senhor venha de maneira especial continuar falando aos nossos corações, que nessa noite, ó Pai, aumente ainda mais a nossa fé, através da Tua palavra, em nome de Jesus, Pai, e que através dessa palavra de fé, a fé possa alcançar nessa noite, nesse domingo, nessa semana, a vidas, Pai, que necessitam, Pai, crer mais, necessitam de um passo de fé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz. A palavra do Senhor, ela nos ajuda a viver de uma maneira poderosa. Nós temos na nossa mão uma arma poderosa que é a palavra do Senhor. Há uma arma que se chama fé. Quando nós temos fé, tudo acontece na nossa vida. E aqui a palavra do Senhor diz em Hebreus 11 que a fé é a certeza das coisas que não se veem, a convicção. Essa convicção que nós temos. Nós não vemos Deus, mas nós sentimos a sua presença. Nós não vemos Deus, mas nós cremos no seu poder. Nós não vemos Ele, mas nós cremos que Ele pode todas as coisas. Nós conseguimos enxergar aquilo que quem não tem fé não vai enxergar. Nós conseguimos enxergar o seu poder sobre as nossas vidas. E que na palavra do Senhor em Hebreus inteiro fala de fé, pela fé. Olha aí, ó. Versículo 4 fala: pela fé, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda se fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o transladou. Pela fé, Noé, divinamente instruído,
acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro de justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Olha, tudo pela fé. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe. O que mais? Pela fé, no 17, pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que escolheu alegremente as promessas. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e Esaú. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos de José, e apoiando sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como de ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do seu rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e derramou do sangue para que exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todos. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Tudo pela fé. É pela fé, meu querido, que nós vivemos. O tema da minha mensagem, eu estava lendo a palavra, falei, o crente tem que viver de fé em fé. E eu coloquei o tema da minha mensagem, de fé em fé. Porque o crente vive de fé em fé. É de fé em fé que vamos vencer todo o mal. Nós não conseguimos enxergar, às vezes, os livramentos que o Senhor tem nos dado, mas temos fé que o Senhor tem nos livrado todo dia da morte, tem nos livrado de acidentes, tem nos livrado de tantas imundícias desse mundo, de tantas coisas. É pela fé. Como o pastor ministrou na quinta-feira, há muitas pessoas que se perderam a fé. Pessoas têm perdido a fé. Ah, eu não acredito mais, pastor. Não tem mais jeito. Já estou desanimado. Tantas coisas acontecendo nesse mundo. Queridos, sou uma pessoa que tem buscado todos os dias. Não vou falar para você que muitas vezes não bate um desânimo, porque eu sou ser humano. Somos seres humanos e é normal às vezes bater um desânimo, mas nós não podemos perder a fé. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Jesus venceu o mundo, Jesus venceu a morte. Ele venceu a morte, nós venceremos também, pela fé que temos em Cristo Jesus. Nós temos fé que Jesus morreu, ressuscitou,
e que Ele vai voltar para buscar o seu povo, e que um dia nós vamos morar no céu com Ele. Essa é a fé que o cristão deve ter, todos os dias. Quando temos fé, as coisas começam a acontecer na nossa vida. O natural de Deus, o sobrenatural de Deus acontece na nossa vida, porque nós temos fé. Eu lembro que estava para casar, nós estávamos para comprar um apartamento, procurando apartamento, e nós tínhamos encontrado um apartamento, fomos ver, e no dia que cheguei naquele apartamento, eu fui lá para ver, eu cheguei, estava tudo cheio de pó lá dentro. Eu abri o apartamento, eu dobrei meu joelho, falei, Senhor, se for a tua vontade, eu gostei desse apartamento, se for a tua vontade, nós vamos comprar esse apartamento. Minha esposa fez a mesma coisa, depois ela foi sozinha lá, quando ela entrou, ela dobrou o joelho e orou lá. E nós passávamos, parece que estava tudo dando errado. Nós passávamos de ônibus, morava na Vila Industrial, nós passávamos de ônibus para Pastores de Murro. Era uma coisa tremenda, porque nós passávamos, as pessoas pensavam que eu e ela era, esse povo deve ser louco. Sabe quando as pessoas olham para você e dão aquela risadinha? Nós passávamos e esticava a mão. Eu e ela, enquanto ela, abençoa, abençoa, Senhor, abençoa ali o nosso apartamento. E as pessoas olhavam para nós e faziam assim, ó, aquela risadinha, dando risada. Eu falei, eles estão rindo porque eles não conhecem o Deus que eu conheço, eles não têm a fé que eu tenho. Para a glória e honra do Senhor, o apartamento é nosso, nós moramos no apartamento, porque nós compramos pela fé, sem ter condições nenhuma. Lembro que eu ganhava R$500, teve um aumento, eu ganhava R$600, mas nós casamos pela graça do Senhor, compramos apartamento, porque todo mundo dizia, não vai dar, pelo salário de vocês não dá, mas Deus abençoou, é pela fé. Pode ser loucura aos olhos do mundo, aos olhos de pessoas que não acreditam, mas aos olhos daqueles que servem o Senhor, que vivem de fé em fé, tudo é possível que crê, e nós abençoamos. Deus pode todas as coisas. Quanto testemunho nós vimos, eu gosto de ver testemunho porque edifica a minha vida, eu fico vendo testemunhos, de pessoas que foram curadas. Tem pessoas que só falam a palavra ao contrário, negativo. Nossa, câncer, essa doencinha não tem jeito não, pode orar e não orar que vai morrer, porque vai acontecer, não vai ser curado, não tem fé. E eu acredito que só não dá certo, ou só não acontece, que Deus não cura, quando Ele não quer, quando não é permissão dEle. Nós temos fé que Ele cura, Ele pode curar, Ele pode salvar, Ele pode libertar. Quantas pessoas que aos olhos nós olhávamos, esse não tem mais jeito, esse está perdido, e hoje é uma bênção na mão do Senhor. Pessoas que estavam praticamente mortas. Eu vi um testemunho, e a pessoa mostrou a foto, a pessoa dando testemunho mostrou a foto. Quem olhava aquele quadro daquela foto, falava assim, é crítico. No hospital, tudo entubado. Eu falava assim, olha, ali já podia enterrar, se desligar o aparelho, pode enterrar, porque ali já está morto. E aquela pessoa dando testemunho, já voltou a trabalhar, totalmente curado, porque mesmo ali entubado, sentia a presença do Espírito Santo, as pessoas orando, e ele creu que ele ia ser curado, porque Deus ainda tinha uma obra na vida dele. Deus pode fazer um milagre acontecer. Esse tempo atrás eu estava conversando com o Gustavo, ele está desanimado por causa de alguns motivos da vida dele, algumas coisas que já tinham falado para ele que não tinha mais jeito. Aquela situação, e eu disse, a última palavra quem dá é Deus. Crê e entrega na mão do Senhor. O pastor Dimu também falou, entrega na mão do Senhor. Nós estávamos vindo para o culto, conversando, mas foi esses dias ele recebeu uma bênção tão grande, daquilo que ele já talvez tinha até desistido, mas só entrega na mão do Senhor. Uma bênção grande. E um dia ele vai testemunhar aqui ainda, eu creio, daquilo que Deus está fazendo na vida dele, da sua esposa,
na sua família. Deus abriu portas de emprego. Deus tem feito maravilhas na vida dele. Tem buscado o Senhor, falando de fé. Deus pode todas as coisas. Todas. Quando eu digo todas, é todas. Deus não pode só a metade, Deus faz tudo. Tem coisas que é nossa obrigação fazer. O resto é com Deus. A nossa obrigação é dobrar o joelho e orar. É se sacrificar, é jejuar, é acordar de madrugada, orar pelo irmão. Fala que Jó, mesmo na situação que ele se encontrava, Jó não orava por ele, Jó orava pelos seus amigos. Nós precisamos orar um pelos outros. Nós precisamos orar, servir o Senhor, se entregar pela fé. É pela fé que nós vivemos, é de fé em fé que nós vivemos com Cristo. Creio no poder do Senhor, creio que Deus pode fazer maravilhas na nossa vida e na vida de todos, na sua vida. Eu não sei como você tem vivido, como está sendo a sua fé. Talvez você tenha perdido a sua fé, não acredita mais que Deus vai fazer. Eu não sei, talvez você é solteiro e acha que não vai casar mais, acha que ou se separou, acha que não tem mais jeito, a minha vida acabou, meu casamento está assim, não tem mais jeito, meu marido tem mais jeito, minha esposa não tem mais jeito, não, nosso casamento não tem mais jeito. Pela fé, Deus pode restituir seu casamento. Pela fé, Deus pode mudar, Deus pode dar um filho, Deus pode fazer como Ele fez com Sara e Abraão, mesmo na velhice deu um filho, o filho da promessa, que foi uma bênção. É a palavra do Senhor que está falando, sou eu não. Você lê em Hebreus 11, que fala pela fé. Olha quantas coisas, a fé é a certeza das coisas que não se vê. Pastor, mas como assim? Você não está vendo, mas você pode ter certeza. Quem assistiu o filme lá, o fazendeiro que plantava batatas, todo mundo dizia para ele, você está doido, essa terra não dá nada, não vai ter, como você vai colher batata, você vai perder tudo, não pode vender tudo, pode desistir de tudo. Todo mundo, mas ele teve fé, aqui tem batatas, aqui tem batata, aqui tem batatas, aqui ele foi falando, ele falou, não, aqui tem, e ele foi. E todo mundo falou, não vai ter jeito. Ele não estava vendo, porque as batatas ficam debaixo da terra. Mas como você sabe que aqui dá batata, que aqui tem batata? Aqui tem batata e as batatas. Ali tinha batatas. Ele teve fé e colheu batatas. Com Deus é a mesma coisa. Nós não estamos vendo a coisa acontecer, mas tem que crer que vai acontecer. Eu creio que vai cessar essa enfermidade. Muitos estão falando, vai ser pior, vai ser isso, vai ser aquilo. Não tem mais jeito. Porque a vacina tá acabando de matar. É porque todo mundo dizendo um monte de palavras ao contrário. Quem vive de fé em fé, repreende as palavras contrárias. Não aceita as palavras contrárias na sua vida. Não aceita a palavra de maldição na sua vida. Palavras que te derrubam. Todo dia alguém lança uma palavra de maldição na nossa vida. Mas nós, como cristãos, nós temos a fé, nós acreditamos naquele que pode. Nós acreditamos num Deus vivo, num Deus de amor que nos ama. Incondicionalmente, Ele nos ama o tempo todo. Ele é o dono do ouro e da prata. Foi Ele que fez os céus, fez a terra. Ele fez tudo. Tudo que na terra há, foi o Senhor quem fez. Quando nós acordamos, nós sabemos que o dia amanheceu e foi Ele que preparou para nós. Nós não sabemos o que vai acontecer no dia, ou daqui a pouco, daqui 5 minutos, daqui 1 minuto, nós não sabemos como vai ser, porque Ele sabe de todas as coisas.
Mas nós cremos na bênção, por isso nós oramos, Senhor, me abençoe esse dia, abençoa minha família, abençoa meu trabalho, vai abençoando. Você sabe o que vai acontecer? Às vezes, que, né? O pastor de muda a aula, de repente ele sai para dar aula, um aluno não foi, ou aconteceu alguma coisa, mas ele crê que ele vai chegar lá e vai encontrar todos os seus alunos. Que ele vai dar a aula que ele preparou, que talvez passou a noite preparando prova, preparando as coisas, e vai chegar e vai dar aquela aula. Mas é Deus que sabe. Tem coisas que nós não vemos. Você tem como prever como é que vai ser seu dia? Não tem. Sai de manhã, você sabe que você tem uns compromissos. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. Eu me programo todo dia. Olha, amanhã, tal hora eu tenho que estar em tal lugar. Tal hora eu tenho que fazer. Aí você chega de manhã, às vezes, tudo muda, porque o Senhor muda os planos. E nós temos que entender, muitas vezes nós ficamos bravos, porque não deu certo isso, porque não deu certo. Nós não precisamos reclamar de nada, nós só precisamos ter fé e crer que todas as coisas cooperam para o bem do que ama. Nós precisamos crer no Espírito Santo. Crer que Ele sabe de tudo da nossa vida, a cada momento, a cada passo que nós damos. Quando nós respiramos, sabemos que é o Senhor que nos deu a respiração, que está nos fazendo dar aquele fôlego, que dá aquela respirada. É o Senhor que está fazendo. Em tudo. Por isso nós não podemos sair de casa de maneira alguma, sem ter fé, sem orar. Nós precisamos orar de manhã, nós precisamos orar à tarde, nós precisamos orar a hora que chega, a hora que vai dormir. Em todo o tempo precisamos falar com o Pai. Em todo o tempo. Nós precisamos ter uma intimidade com o Senhor. Querido, não perca a fé. A fé é o que nos move. É o nosso alimento, é a fé. Pastor, mas como que eu vou ter fé? Qual é o segredo para conseguir ter tanta fé? O segredo está aqui, palavra do Senhor. Lê a palavra. Lê a palavra, come a palavra. Levanta lendo a palavra, vai dormir, lê a palavra. Busca ver coisas na TV que edificam a sua vida. Testemunhos de vida. Às vezes, quando eu vejo um testemunho de alguém, eu falo, isso vai acontecer na minha vida também. Pode acontecer, só se o Senhor não quiser, mas pode acontecer. O que aconteceu na vida do irmão vai acontecer na minha vida. Porque o mesmo Deus que ele está servindo, eu sirvo. E eu quero cada vez mais servir o Deus que ele está servindo. Que é o Deus que ele está servindo, essa fé. Essa fé que nos faz ficar de pé. Essa fé que nos faz eu trabalhar o dia todo e estar aqui na igreja de quinta-feira, estar aqui de domingo de manhã, estar aqui de domingo à noite. Essa fé que nos move. Essa fé que nos move a ir em algum lugar, ir numa comunidade e olhar com olhos de misericórdia e falar, eu quero ajudar, eu quero abençoar essa comunidade, eu quero fazer missões. Essa fé que nos leva do outro lado do mundo. É pela fé. Tem muito missionário que está longe de casa. Pela fé. Vivendo pela fé. Eu já vivi pela fé quando eu fui para missões. Não sabia se eu ia ter dinheiro ou não, mas eu cria que Deus estava me guardando, que Deus estava me abençoando, me livrando de todo mal, me abençoando financeiramente para me manter no campo. Como eu tenho fé até hoje, que Deus continua me mantendo, que Deus continua derramando graça sobre a minha vida, a vida da minha família, a vida de cada um. Essa é a palavra que eu queria trazer nessa noite, palavra de fé, que você entre essa semana com fé. Começa a semana com fé. E você vai ver a glória do Senhor. O Senhor diz, crê no Senhor Jesus. E as outras coisas serão acrescentadas.
Se crer, verás a glória de Deus. Aleluia. Quero convidar o pastor Dimor a chegar e orar por nós nessa noite. Orar por uma oração de fé, para que Deus toque o seu coração nessa noite, em nome de Jesus. E você começa uma semana debaixo da graça do Senhor. Deus abençoe e uma boa semana.